pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Juliano de Lomo Neto, sejam muito bem-vindos novamente ao nosso canal aqui do Instagram da EletroExpert. Muito bem, passando para explicar para vocês aqui uma situação muito importante sobre curva de disjuntores e para que você entenda de uma vez por todas como é que vocês devem escolher a curva de disjuntores para cada tipo de circuito, para cada tipo de equipamento, ok? Então, considerando aqui as curvas de disjuntores, se trata da categoria sobre a taxa de ruptura, ok? Então, cada disjuntor tem também uma faixa aí de uma taxa de ruptura. A categoria B, por exemplo, tem uma faixa de ruptura de 3 a 5, a categoria C de 5 a 10, a categoria B de 10 a 20. Vamos supor então que eu tenho um circuito de uso específico, considerando por exemplo, uma máquina de ventilar, vamos supor, por exemplo, e essa minha máquina de ventilar, deixa eu só consertar aqui o erro de português, essa é minha máquina de ventilar, tem uma faixa de ruptura de 40 amperes, ok? Então, essa máquina suporta uma temperatura, uma corrente, na verdade não é temperatura, é uma corrente máxima aí de 40 amperes, ok? Como é que eu faço para escolher a curva do meu disjuntor? Eu vou pegar então a corrente da minha máquina de ventilar, que é a potência dividida pela tensão. Vou pegar, por exemplo, aqui deu 20 amperes e vou multiplicar então por 3,5, fica mais fácil, ok? Então, se eu pegar aqui a calculadora, pegar aqui, por que 3,5? Porque está entre 3 e 5. Então, vou pegar aqui, ó, vou multiplicar aqui os meus 20 amperes, que é a corrente nominal da minha máquina, vou 20 amperes multiplicar pela categoria de ruptura, né? Primeiramente vou escolher a categoria B, então vou pegar aqui, ó, multiplicado por 3,5, eu vou ter então 70 amperes. Então vou colocar aqui que a corrente 70 amperes é a corrente de ruptura que o meu disjuntor vai suportar, ok? Nesse caso, o que é que vai acontecer? Se eu escolher um disjuntor tipo B, né, tipo de curva B, o disjuntor vai aguentar até 70 amperes. Isso fará com que, após acontecer alguma sobrecarga no nosso cabeamento do nosso ventilador, o disjuntor vai ler esses 40 amperes e vai deixar passar um pouquinho mais, atingindo então a faixa de 70 amperes. Então o disjuntor aí vai desarmar, ok? Por isso que a importância da curva é muito importante. Se, por exemplo, a faixa de ruptura, por exemplo, da nossa máquina fosse de 90 amperes, se a gente colocasse, obtendo essa corrente aqui com categoria B de 3,5, que daria 70 amperes, o nosso disjuntor de 70 amperes não iria nem conseguir ler a faixa de ruptura da máquina de ventilar, né? Porque observe, se a gente instalar nosso disjuntor da categoria B com uma faixa de ruptura de 3,5, dá 70 amperes, e 70 amperes o disjuntor não consegue ler a faixa de ruptura total que está disponível na nossa máquina. Sendo assim, o disjuntor, ele não vai, com essa curva de disjuntor, o disjuntor, quando nós formos fazer a instalação desse equipamento, dessa máquina, o disjuntor não vai conseguir nem armar, ele vai armar e desarmar, armar e desarmar. Por isso que a faixa de ruptura do nosso equipamento sempre deve ser menor do que a faixa de ruptura. A faixa de ruptura da nossa máquina sempre deve ser menor que a faixa de ruptura da curva do nosso disjuntor, que aqui no caso está de 70 amperes.
Mas essa curva aqui, pessoal, que a gente tem que escolher, tem que ser a curva mais aproximada possível da faixa de ruptura da nossa máquina. Se a gente colocar uma alta faixa de ruptura, por exemplo, categoria D, o disjuntor só vai desligar, só vai detectar, só vai desarmar devido a uma sobrecarga naquele cabo da nossa máquina depois de muito tempo. Isso já vai ter danificado o nosso cabeamento, né? E na hora da gente ligar o circuito mais uma vez devido à danificação e juntado o fase e o neutro, o disjuntor aí não vai conseguir nem armar mesmo se a gente trocasse a curva de disjuntor. Então a gente teria que trocar toda a fiação. Isso seria prejuízo. Por isso que a importância da escolha da curva do nosso disjuntor é muito importante. Espero que vocês tenham pegado a dica aí. Fica a dica aí, fica esse macete. E agora vocês nunca mais vão esquecer e sempre vão escolher os seus disjuntores da melhor forma possível. Ok? É isso. E até o próximo vídeo.